Como dito no último vídeo da série, as plantas são seres vivos primordiais para a existência de vida no nosso planeta. Afinal, são elas que tornam possível a existência do oxigênio que respiramos. E o ser humano não tem tratado a natureza muito bem, realizando desmatamentos e tornando possível o aquecimento global. Mas o vídeo de hoje não é para dar esporro sobre os cuidados com o meio ambiente, sim para dar continuidade à nossa série sobre as plantas. No nosso último vídeo falamos um pouco sobre a estrutura das plantas, que são geralmente compostas por raiz, caule, fruto, folha, flor e semente. Mas a real é que nem toda planta possui essas características na estrutura. E hoje vamos falar daquelas bem pequeninas e escorregadias que vemos por aí em lugares úmidos, as briófitas. O que diferencia as briófitas das demais plantas é que ela não possui nem flor, nem fruto e nem semente. Por isso, são chamadas de plantas criptógamas. Isso quer dizer que, como não produzem sementes, elas se reproduzem através de esporos. E um fator importante sobre as briófitas é que elas necessitam de água para sua reprodução. Ou seja, são mais comuns em ambientes úmidos. As briófitas são plantinhas geralmente bem pequenas, sendo que a maioria delas não passa de 20 centímetros de altura. Um fator que evidencia uma planta briófita é o fato de serem plantas avasculares. Ou seja, elas não possuem vasos para a condução de nutrientes dentro delas. Sendo assim, os nutrientes são transportados de célula em célula. Isso explica o tamanho pequeno das briófitas, porque se elas não possuem vasos condutores para transportar o nutriente, isso significa que se elas fossem muito longas, os nutrientes não conseguiriam chegar até a ponta, e isso meio que limita o tamanho delas. São exemplos de briófitas: o musgo, que é o mais comum, a hepática e o antócero. As briófitas dependem constantemente de água, principalmente para sua reprodução, o que faz com que elas apareçam em ambientes úmidos e que não recebem luz direta do sol. E agora vamos falar um pouco sobre a reprodução das briófitas. Bom, existem duas etapas na reprodução das plantas: a sexuada, que produz os gametas, e a assexuada, que produz os esporos. O gametófito é um corpo verde e que está sempre em grupos que junto formam uma espécie de tapete ou carpete que avela do solo, troncos ou rochas. Você já deve ter visto isso, aquela parada verde escorregadia que parece um tapete nas pedras e tal, que fica em torno dos rios. Os gametófitos, que são basicamente o corpo da planta, é formado por uma rizoide, que é uma espécie de mini raiz que prende as plantas ao substrato e absorve água e sais minerais. Também por um cauloide, que é um eixo cilíndrico semelhante a um pequeno caule. E por uma filóide, que são na real partes achatadas do cauloide que se assemelham a pequenas folhas. Bom, quando o gametófito feminino é fecundado, forma-se um segundo corpo chamado esporófito, que é diploide. Este esporófito é formado por uma haste, que em sua extremidade possui um negócio chamado cápsula, ou esporângia. Esse esporângia é basicamente o conjunto de zigotos formados. Mas como é que isso acontece? Bom, no gametófito masculino existe uma estrutura chamada anterídeo, que é a estrutura reprodutora masculina. E dentro dela formam-se os gametas masculinos, chamados anterozoides. Bom, você lembra que eu disse que a água é extremamente importante para a reprodução das briófitas? Então, é por essa parte aí, ó. Isso porque a água do ambiente conduz os anteróides para a estrutura reprodutora feminina do gametófito, o arquegônio. Dentro deste arquegônio fica o gameta feminino, chamado oosfera. Então, o anterozoide entra no arquegônio e fecunda a oosfera, formando assim o zigoto diploide. Essa é a etapa sexuada da reprodução das briófitas, que produz o esporófito. Isto porque, quando essa fecundação é realizada, nasce o esporófito acima do gametófito feminino. Em seu topo, no esporângio, o zigoto fecundado realiza mitose e se desenvolve, formando dentro de si diversos esporos. Então, quando os esporos já estão bem desenvolvidos, o esporângio se abre, dispersando-os pelo vento. Assim, os esporos caem em locais adequados, como por exemplo o solo úmido, e ali fazem germinar novos gametófitos, formando assim novas briófitas. E é essa parte assexuada da reprodução, que formam gametófitos com novos gametas. Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre briófitas. Não percam, porque nas próximas semanas vocês verão sobre pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e todas essas partes das plantas. E se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra gente, é muito importante pra nós. Mostra pro seu amiguinho nosso vídeo que tá com dificuldade nessa matéria. Siga a gente também nas nossas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook, tá bem dinâmico lá. É só você procurar canal Revisão, você vai achar. E se você quiser dar uma ajudinha financeira pra gente, acesse o apoia.se/canal Revisão, porque nem tudo que é feito aqui é de graça, apesar do nosso conteúdo ser. Valeu!